Propulsores magnéticos supercondutores que podem ser usados em naves espaciais serão testados a bordo da ISS. Exoesqueleto de Stanford pretende mudar a forma com que caminhamos. Pesquisadores integraram e cultivaram células humanas em cérebros de ratos recém-nascidos. Tecnologia espacial da NASA pode reduzir o tempo de carregamento de veículos elétricos para menos de 5 minutos. BioNTech afirma que vacinas para tratar o câncer serão possíveis até 2030. Pesquisadores da Yale University criaram um robô tartaruga anfíbio com membros que mudam de forma. Pipebots, robôs que viajam por canos subterrâneos para ajudar a consertar bloqueios, são desenvolvidos. Estas são as novidades das novas tecnologias que estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixe o seu like porque nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Durante anos, o Laboratório de Biomecatrônica de Stanford tem trabalhado em seus emuladores de exoesqueleto, dispositivos robóticos baseados em laboratório que ajudam os usuários a andar e correr mais rápido com menos esforço. Agora, eles apresentaram o seu primeiro exoesqueleto funcional. Esta espécie de bota robótica tem um motor que trabalha com os músculos da panturrilha para dar ao usuário um impulso extra a cada passo, mas, ao contrário de outros exoesqueletos por aí, esse impulso é personalizado para cada usuário individualmente graças a um modelo baseado em aprendizado de máquina que foi treinado ao longo de anos de trabalho usando emuladores. O dispositivo fornece o dobro da economia de energia dos exoesqueletos anteriores, e isso se traduz em economias significativas de energia e melhorias na velocidade da caminhada. O objetivo final é ajudar as pessoas com deficiências de mobilidade, principalmente os idosos, a se deslocarem com mais tranquilidade. Com este último avanço, a equipe de pesquisa acredita que a tecnologia está pronta para comercialização nos próximos anos. Avalak Mazaheri, estudante de pós-graduação do Laboratório de Biomecatrônica de Stanford, disse que a primeira vez que você coloca um exoesqueleto é um período de adaptação, tanto para o usuário quanto para o dispositivo, mas nos primeiros 15 minutos de caminhada, começa a parecer bastante natural. Segundo ele, andar com o exoesqueleto parece literalmente que você tem uma mola extra em seu passo. Isso realmente torna o próximo passo muito mais fácil. No passado, a principal barreira para um exoesqueleto eficaz era a individualização. A maioria dos exoesqueletos são projetados usando uma combinação de intuição e biomimética, mas as pessoas são muito complicadas e diversas para que isso funcione bem, explicou um dos engenheiros. Para resolver esse problema, este grupo confiou em seus emuladores de exoesqueleto, configurações de laboratório grandes, imóveis e caras que podem testar rapidamente a melhor forma de ajudar as pessoas e descobrir os projetos de dispositivos portáteis eficazes para uso fora do laboratório. Com estudantes e voluntários conectados aos emuladores, os pesquisadores coletaram dados de movimento e gasto de energia para entender como a maneira como uma pessoa anda com um exoesqueleto se relaciona à quantidade de energia que está usando. Esses dados revelaram os benefícios relativos dos diferentes tipos de assistência oferecidos pelo emulador. Ele também informou um modelo de aprendizado de máquina que o exoesqueleto do mundo real agora usa para se adaptar a cada usuário. Ao contrário do emulador, o exoesqueleto pode monitorar o movimento usando apenas sensores vestíveis de baixo custo integrados à bota. O exoesqueleto facilita a caminhada e pode aumentar a velocidade aplicando torque no tornozelo, substituindo parte da função do músculo da panturrilha. À medida que os usuários dão um passo, pouco antes de seus dedos dos pés estarem prestes a deixar o chão, o dispositivo os ajuda a empurrar. A assistência otimizada permitiu que as pessoas andassem 9% mais rápido com 17% menos energia gasta por distância percorrida. O próximo passo para o exoesqueleto é ver o que ele pode fazer para o público-alvo, adultos mais velhos e pessoas que estão começando a sofrer declínio na mobilidade devido à deficiência. Descobriu-se que o tecido semelhante ao cérebro, derivado de células-tronco humanas, se integra ao cérebro de ratos recém-nascidos e influencia o comportamento, de acordo com um novo estudo publicado na Nature em 12 de outubro. As descobertas podem facilitar a criação de modelos precisos de doenças neuropsiquiátricas humanas. Ainda assim, sem dúvida nenhuma, eles ainda trazem preocupações morais. No novo estudo, organoides do cérebro humano foram inseridos no córtex somatosensorial de ratos recém-nascidos pelo professor
professor da Universidade de Stanford, Sérgio Passa, e os seus colegas. Essa região é responsável por receber e processar dados sensoriais de todo o corpo, incluindo o toque. Depois de deixá-los crescer por 140 dias, eles descobriram que os organoides se desenvolveram, se integraram parcialmente em circuitos neurais e exibiram funcionamento em cérebro de roedores. Os organoides, de fato, se desenvolveram para eventualmente compor cerca de 1/6 do cérebro dos ratos, afirmaram os pesquisadores. Isso equivale ao tamanho de uma ervilha. E isso não é tudo. Ao aplicar luz azul aos neurônios aumentados durante uma tarefa de treinamento de recompensa, os pesquisadores descobriram que a ativação de neurônios humanos fez com que os ratos lambessem por uma recompensa de água. Isso provou que o tecido do rato e o tecido humano se integravam no nível do circuito e controlavam o comportamento animal. O que é importante e novo é que os organoides transplantados recebem informações sensoriais e sua ativação optogenética, ou seja, ativada pela luz, pode direcionar o comportamento do rato durante a busca de recompensas. Os pesquisadores antecipam que o crescimento de organoides do cérebro humano em outra espécie os aproximará a um passo da visão não invasiva dentro da mente humana, pelo menos não invasiva para os seres humanos. Por exemplo, durante o estudo, os pesquisadores implantaram organoides de células-tronco de pessoas com síndrome de Timothy. Esta doença genética rara causa distúrbios do aspecto do autismo e defeitos cardíacos. Os organoides destacaram com sucesso defeitos neurais, demonstrando que o novo método pode ser promissor na busca de tratamentos para distúrbios do neurodesenvolvimento. Integrar células derivadas de humanos em um rato que cresce até o tamanho de uma ervilha é uma coisa. Ir além disso levantaria as profundas questões éticas. Questões cruciais envolvem se um organoide pode ter consciência e status moral. De acordo com a equipe de pesquisa, não houve diferenças comportamentais entre os ratos com e sem enxertos cerebrais humanos. Além disso, o tecido cerebral humano, que leva anos para atingir a maturidade, só pode se desenvolver até certo ponto, dada a curta vida útil dos ratos. Injetar organoides do cérebro humano em primatas é o próximo passo lógico, pois eles têm cérebros que podem conter mais tecido cerebral humano do que ratos e viver muito mais tempo. Isso sim permitiria que as células cerebrais se desenvolvessem. No entanto, segundo os envolvidos na pesquisa, o transplante em primatas não é algo que eles fariam ou encorajariam a fazer. Embora os cérebros dos primatas sejam mais semelhantes aos cérebros humanos, isso seria muito controverso. As pessoas que dizem que não deveríamos gastar tanto dinheiro em missões espaciais e tecnologias espaciais esquecem ou simplesmente não estão cientes do grande benefício que muitas dessas tecnologias podem ter aqui na Terra. Por exemplo, uma tecnologia experimental da NASA projetada para resfriar equipamentos no espaço pode reduzir drasticamente os tempos de carregamento dos veículos elétricos para 5 minutos ou menos. Esta foi uma revelação feita em uma postagem no blog da NASA. A técnica chamada de fervura de fluxo subresfriado melhora a transferência de calor dos cabos de carregamento e pode aumentar drasticamente a quantidade de corrente elétrica que os carregadores de EVs hoje podem fornecer aos veículos. E isso, por sua vez, reduziria bastante os tempos de carregamento, permitindo até mesmo uma carga completa do zero em 5 minutos ou menos, de acordo com a NASA. A Agência Espacial dos Estados Unidos diz que uma corrente de aproximadamente 1.400 amperes deve ser suficiente para carregar um carro médio em 5 minutos. Como ponto de referência, a NASA explica que os carregadores avançados fornecem correntes de até 520 amperes, enquanto os carregadores padrão tendem a fornecer menos de 150 amperes. O problema de ir muito mais alto do que 520 amperes é que o carregador começaria a gerar significativamente mais calor, o que significa que poderia ser perigoso para os usuários e para o veículo. Usando a tecnologia FBCE, a equipe patrocinada pela Divisão de Ciências Biológicas e Físicas da NASA disse que alcançou 2.500 amperes ao longo de um cabo usando a ebulição de fluxo subresfriado. Em seu experimento, a NASA explica: o líquido refrigerante dielétrico, ou seja, não eletricamente condutor, é bombeado através do cabo de carregamento, onde captura o calor gerado pelo condutor de corrente. Tudo isso pode remover uma das principais barreiras relacionadas aos veículos elétricos: longos tempos de carregamento. Tudo graças a uma tecnologia que foi originalmente construída e testada no espaço sideral.
A empresa espacial norte-americana NanoRacks anunciou que vai testar uma tecnologia de ímã supercondutor para propulsão espacial na ISS em parceria com a Pi Hall Robeson Research Institute. A nova forma experimental de propulsão espacial, chamada de propulsores dinâmicos de magnetoplasma de campo aplicado, usa ímãs supercondutores de alta temperatura para propulsão eficiente. Supercondutores, materiais que conduzem eletricidade sem resistência, normalmente requerem temperaturas próximas ao zero absoluto para funcionar de forma eficaz. Por outro lado, os supercondutores de alta temperatura operam em temperaturas mais gerenciáveis de 196,2 graus centígrados. Esses ímãs também geram campos mais fortes e podem ser construídos para caber em espaços menores. Para os propulsores experimentais, o Instituto de Pesquisa usou uma combinação de campos magnéticos e elétricos para gerar impulso. Eles acreditam que seus propulsores poderiam fornecer uma nova forma de propulsão para grandes naves espaciais. A carga útil do Instituto de Pesquisa será lançada para a ISS, onde os astronautas a vão instalar na plataforma externa NanoRacks. Depois disso, os engenheiros vão operar o ímã por vários meses. De acordo com o comunicado à imprensa, seu objetivo é demonstrar a capacidade de gerar um campo magnético central milhares de vezes mais forte que o da Terra, juntamente com a blindagem para garantir a segurança e a estabilidade dos equipamentos ao redor. O Instituto de Pesquisa também menciona que a tecnologia tem muitas outras aplicações práticas no espaço. Isso inclui uma forte proteção contra a radiação para os astronautas e o uso dos ímãs para alterar a orientação de uma espaçonave em órbita, empurrando-a contra o campo magnético da Terra. De acordo com a NanoRacks, a carga útil não será lançada antes do primeiro trimestre de 2024, e a empresa conclui dizendo que este é o primeiro grande marco em sua jornada espacial. As vacinas que visam o câncer podem estar disponíveis antes do final da década, de acordo com a BioNTech, empresa alemã que tem feito avanços e alimentam o seu otimismo em relação às vacinas contra o câncer nos próximos anos. Falando à BBC, a professora Tourette descreveu como a tecnologia de mRNA da BioNTech poderia ser reaproveitada para preparar o sistema imunológico para atacar células cancerígenas. Questionado sobre quando as vacinas contra o câncer baseadas em mRNA podem estar prontas para uso em pacientes, o professor Sahin disse que elas podem estar disponíveis antes de 2030. Uma vacina de mRNA funciona transportando as instruções genéticas para proteínas de pico inofensivas para o corpo. As instruções são tomadas por células que produzem a proteína spike. Essas proteínas ou antígenos são então usadas como cartazes de procurados, dizendo aos anticorpos do sistema imunológico e outras defesas do corpo o que procurar e atacar. Essa abordagem pode ser usada para preparar o sistema imunológico para procurar e destruir células cancerígenas, disse Tourette, diretora médica da BioNTech. A empresa tem várias vacinas contra o câncer em ensaios clínicos e espera desenvolver tratamentos para o câncer de intestino, melanoma e outros tipos de câncer, mas há obstáculos substanciais pela frente. As células cancerígenas que compõem os tumores podem ser cravejadas com uma grande variedade de proteínas diferentes, tornando extremamente difícil fazer uma vacina que atinja todas as células cancerígenas e nenhum tecido saudável. Tourette disse que a BioNTech aprendeu a fabricar vacinas de mRNA mais rapidamente durante o atual problema sanitário e teve uma melhor compreensão de como o sistema imunológico das pessoas respondeu ao mRNA. A empresa conclui dizendo que o intenso desenvolvimento e o rápido lançamento do atual imunizante viral também ajudaram os reguladores de medicamentos a descobrir como aprovar as vacinas, e isso definitivamente vai acelerar também a vacina contra o câncer. Mas Tourette manteve-se cautelosa com o trabalho. Segundo ela, os cientistas sempre hesitam em dizer que teremos uma cura para o câncer. O que temos são vários avanços e vamos continuar trabalhando neles. Pesquisadores da Yale University nos Estados Unidos desenvolveram um novo robô tartaruga anfíbio que tem a capacidade de transformar as suas pernas em nadadeiras. A tartaruga robótica anfíbia, conhecida como ART, Amphibious Robotic Turtle, foi inspirada nas tartarugas terrestres e aquáticas, um grupo cujo registro fóssil remonta a mais de 110 milhões de anos, de acordo com um comunicado de imprensa publicado pela universidade. As tartarugas naturais, sejam elas terrestres ou aquáticas, compartilham corpos semelhantes,
botes com 4 membros e um casco, mas tem formas distintas de membros e marchas adaptadas ao seu ambiente específico. As tartarugas marinhas têm nadadeiras alongadas para nadar, enquanto as tartarugas terrestres e os cágados têm pernas arredondadas para suportar carga enquanto caminham. Já a tartaruga robô tem membros metamorfoseados que podem mudar de forma, rigidez e comportamento dependendo das condições do ambiente. Fazem isso usando músculos artificiais. O robô pode se mover pelo chão com uma variedade de marchas terrestres de 4 patas enquanto está nas pernas, e ele pode transformar suas pernas em nadadeiras quando estiver perto de um corpo d'água, permitindo que ele nade com movimentos aquáticos baseados em levantamento e arrasto. Existem muitos usos potenciais do robô anfíbio inspirado em tartarugas, mas qual seria a função deste robô? As aplicações nas quais o laboratório se concentrou incluem a agricultura oceânica, apoio a mergulhadores e monitoramento de ecossistemas costeiros. O robô também ajudará os pesquisadores em seu estudo da mecânica da mobilidade em várias zonas de transição ambiental, bem como na desafiadora zona de surf, onde ondas, correntes e turbulências oferecem desafios únicos para sistemas robóticos. O estudo foi publicado pela primeira vez na revista Nature. Você sabia que nos Estados Unidos existe um sistema de infraestrutura de mais de 3 milhões de quilômetros de tubos subterrâneos? E esse número é responsável apenas pelos canos que fornecem água limpa. Agora, você pode imaginar a escala da tubulação ao levar em consideração também as tubulações de esgoto e gás. Além disso, um adutor se rompe a cada 2 minutos, perdendo nos Estados Unidos cerca de 6 bilhões de galões de água tratada diariamente. Pensando nisso, uma equipe de pesquisadores do Reino Unido está desenvolvendo pequenos robôs chamados de pipebots, que poderiam trabalhar em redes de tubulação subterrânea, tanto em água limpa quanto em esgotos. As principais responsabilidades dos botes de tubos incluem mapear as localizações dos tubos e localizar possíveis falhas. Se houver um cano quebrado que precisa ser reparado, o uso de botes de canos pode reduzir alguns dos problemas caros associados à escavação de uma série de trincheiras. Em vez disso, o pipebot pode ser enviado de qualquer extremidade de uma área danificada para determinar o seu tamanho. Em seguida, uma equipe responsável por consertar o cano seria despachada. Para a navegação dos tubos, os robôs operarão de forma autônoma graças a uma variedade de sensores a bordo. Isso incluirá a utilização de visão computacional, bem como um acelerômetro embutido, giroscópio e sensor de campo magnético. Existem também um modelo acústico para encontrar ondas sonoras e identificar onde o bloqueio pode estar. A equipe descobriu que a acústica também pode mapear tubos com precisão de 2 centímetros. Depois que os pipebots criam um mapeamento da rede de tubos, essas informações podem ser transmitidas sem fio até o servidor, onde o processamento de inteligência artificial pode identificar problemas com o tubo. A equipe ainda quer reduzir o tamanho dos botes de tubos para cerca de 2 centímetros de diâmetro e também fazer com que os robôs possam se comunicar uns com os outros, tornando-os colaborativos. Atualmente, todos eles são um pouco aleatórios. Ainda assim, em última análise, a equipe pretende colocar de 3 a 4 botes em um tubo e fazer com que cada um vá para um lado diferente. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 2 novas sugestões. Continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo.